Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Tô passando por aqui para deixar registrado esse vídeo, que é o relato de parto. Semana passada eu deixei lá uma enquetezinha lá no meu Instagram para vocês escolherem o tema para esse vídeo. E vocês escolheram, quem foi lá, né? Escolheu o relato de parto. Então vou deixar registrado aqui esse vídeo, que é o relato de parto quando eu tive minha filha, Ana Safira, que vai fazer 5 anos o mês que vem, se Deus quiser. Então, vou relembrar um pouquinho de 5 anos atrás, quando eu fui ter ela, né? E eu vou começar falando o dia que era para ela nascer e o dia que ela nasceu. Era a data prevista para o parto, era dia 21 de julho de 2018. E ela nasceu dia 22 de junho de 2018. Ela nasceu com 36 semanas e um dia. 36 semanas e um dia. Nasceu com 3,636 kg. Mesmo ela ser considerada prematura, mas mesmo assim ela não ficou internada. E eu vou explicar o porquê. E vou relembrar tudo do comecinho, como foi esse dia quando eu fui ter ela. Aí vocês me perguntam por que ela nasceu de 36 semanas. Agora deixa eu explicar. Quando eu fiz 4 meses de gravidez, eu tive descolamento de placenta, né? Tive um pequeno sangramento. Então eu tive que ficar de repouso, mas mesmo assim eu não fiquei porque eu estudava. Então eu subia em ônibus, nesse tempo eu morava no sítio. Então eu tinha que pegar ônibus para vir pra rua para estudar. Aí o médico dizia pra mim ficar de repouso, né? Não só deitada, né? Ficar mais dentro de casa e não fazer besteira. Mas eu subia de ônibus, vinha pra escola, chegava tarde, pegava balde, né? Porque eu era sozinha, meu esposo sempre trabalhou. Então eu ficava mais sozinha, então era eu pra tudo, pra arrumar casa e pegar peso também. Qual é a dona de casa que não pega peso dia de hoje, né? Então foi só se agravando com o tempo. Eu era nova, tinha 17 anos, mas não é a idade que faz você ter problemas na gravidez, mas sim porque primeiramente Deus permitiu e a data que ela nasceu com certeza foi permissão de Deus, né? Mesmo a gente se esforçando para conseguir segurar a gravidez, mas mesmo assim é tudo permissão de Deus. Então foi se agravando aos poucos. Quando eu fiz 6 meses, eu tive novamente mais um sangramento. Quando eu fiz, eu fiz tratamento, aí parou. Quando eu completei 7 meses, aí eu comecei a dilatar. Eu fui para o hospital e já tava com 1 centímetro, só que não tava no tempo de nascer, então eu tive que segurar, né, a gravidez até mais ou menos as 36 semanas. Que é 8 meses. Quando eu fiz 8 meses, no outro dia eu fui ter ela. Mas eu já vou chegar lá. Aí, pronto, foi se agravando. Quando eu tava perto de 8 meses, aí eu tive infecção no sangue e tava com infecção urinária muito forte. Não deu tempo de tratar a infecção urinária porque eu já fui ter logo, acho que uma semana depois que eu descobri que tava com infecção no sangue e infecção urinária. Então, como eu tava sentindo muitas dores e minha pressão ficava muito alta todas as vezes no meu pré-natal, eu fui para uma consulta no hospital, né, com um médico que eu não vou citar aqui. Quando eu cheguei lá, eu fui examinada, ele disse, olha, não tá no tempo de nascer, porque se nascer aqui, você vai ficar aqui e a criança vai para incubadora em Caruaru, porque aqui não tem. Aí ele disse, você vai querer que eu tire mesmo assim? Aí eu disse, eu quero, porque eu já não aguento mais. E eu via alguns brilhinhos na vista caindo. Porque a pressão tava muito alta mesmo. Aí quando ele me deu minha pressão, aí disse, vai se internar agora que eu vou tirar ela. Vou tirar sua menina agora. Só que era o dia do jogo do Brasil. E os médicos estavam tudo assistindo. Tinha 2 médicos e tinha os enfermeiros assistindo. Eu cheguei lá, era 5 horas da manhã no hospital. Eu já fui ter ela 12h35, porque eu só tive ela depois que o jogo do Brasil acabou. Gente, é falta de ética, viu? Eu tô na área da saúde agora e agora eu vejo que foi falta de ética, né, dos profissionais. Porque como é que uma pessoa vai ter bebê e você assiste jogo só quando acaba que você vai fazer os partos?
Ele começou a fazer os partos, já era 11 horas da manhã, quando tinha acabado o Jogo do Brasil. Então eu tive ela 12h35, né? Foi parto cesáreo. Mas mesmo assim, quando ele foi me examinar, ele fez o toque, eu já tava com 3 centímetros já pra ter ela, mas só que eu não podia por conta da pressão, então ele fez o meu parto cesáreo. Aí eu tive ela, fez todos os exames nela porque eu estava com infecção no sangue e estava com infecção urinária. Fez todos os exames nela, ela não tinha nada. Não precisou, como eu estava dizendo, não precisou ficar internada na incubadora porque ela nasceu bem gordinha. Nasceu com 3,636 kg e 48 centímetros. Nasceu bem gordinha. O papel que eles dão, que é o comprovante de nascido vivo, que é para você tirar a certidão de nascimento, tava dizendo tudo certinho, os dados tudo certinho, que ela nasceu com 3,636 kg e com 48 centímetros de 36 semanas. Então, como eu tô dizendo, como ela nasceu grande e gordinha, não precisou ficar internada. E ela não tinha nada do que eu tive. Então, o médico refez todos os exames em mim também e viu que eu também já tinha melhorado, não tava com infecção no sangue e não tava com infecção urinária mais. Então, por isso que eu digo, é um milagre de Deus, porque eu estava com tudo isso quando eu fui ter ela. E quando eu tive, eu orei tanto antes de ter ela, para que ela não tivesse nada do que eu tava. E Deus ouviu minha oração. Na hora do parto eu tava orando, né? Naquela agonia toda que eu tive tontura, eu fiquei muito fraca, querendo vomitar e com os braços amarrados, não tinha nem como. Só escutei mesmo o chorinho dela e vi ela, né? Dei um beijo nela quando eles botaram perto de mim. Tive medo dela nascer com o que eu tinha, que era infecção no sangue, que diz que pega com animal, né? Com cachorro. Quem tem contato com cachorro, mulher grávida, tem que ter cuidado. Então eu tive, mas quando refez os exames eu já não tinha nada. Então só pode ter sido um milagre, né? Que eu acredito muito em Deus. Então, ela não teve nada, eu também não estava mais com nada. Sofri ainda um pouquinho depois que eu tive ela, porque eu tinha muito leite e eu comecei a ter muita febre alta. Então as enfermeiras precisavam botar um paninho, uma fraldinha morna em cima de mim, para ver se baixava mais a febre e ver se o peito descia o leite, né? Para ver se descia todinho, porque estava muito cheio, eu tive muita febre. Então, eu também tenho alergia à dipirona. A enfermeira ia aplicar uma dipirona em mim, sorte que eu perguntei, mas não aplicou, porque eu perguntei o que era, né? Porque acontece muito isso, erros, né? Quando não presta atenção. Então, eu sofri um pouco porque eu também tive gases, né? Inventei de falar depois que eu tive minha filha. E tive gases e sofri muito, com muita dor mesmo, depois que eu tive. Não é todo mundo que acontece isso, mas se você tem seu filho e vai falar, fica falando bem muito, pode sim que tenha gases, né? Mas varia de pessoa para pessoa. Não é todo mundo que acontece isso, não. Eu tô falando que aconteceu comigo. Eu falei muito e fiquei com gases, né? Diz o médico que foi por causa disso. Então, eu sofri ainda uns dias. Eu tentei desistir de amamentar, porque doía muito, sangrava, feriu. Aí, depois de uma semana, melhorou, aí eu não desisti. Coloquei até ainda aquele colar de mamona, se eu não me engano é de mamona, que faz secar o leite, que eu já não aguentava mais de doer, né? Tava doendo muito. Então, eu ia desistir da amamentação, e graças a Deus eu não desisti. Com uma semana depois, eu melhorei. E amamentei ela até os 8 meses, até ela parar, que ela parou por conta própria. Eu inventei de dar mamadeira, então ela parou de mamar. Então é isso, foi uma gravidez um pouquinho complicada, né? Foi um pouco complicada porque na última semana, no último mês que eu fui ter ela, que eu tava com 7 meses para 8, eu tive que fazer muita ultrassom, porque eu também tava perdendo líquido com 7 meses até os 8. Toda vez que eu fazia ultrassom, dizia que eu tinha diminuído não sei quantos ml de água, né? Que é o líquido amniótico. Então foi diminuindo cada vez mais. Então o médico viu isso e fez meu parto. Mas ele não ia fazer, com medo, né?
de que acontecesse alguma coisa, que também não dava tempo de eu tomar a injeção que é para amadurecer o pulmãozinho dela. Mas graças a Deus ela nasceu bem. Eu fiquei lá com as pessoas junto, né? Do mesmo jeito como se ela não fosse prematura, não parecia que ela era prematura. E também até hoje não parece que ela é prematura, ela é bem grandinha, bem esperta, andou com 10 meses, fala tudo, é muito esperta ela. E até hoje ela não faz um pingo de raiva, ela só dava trabalho quando era novinha para nascer os dentes, que ela adoecia muito, mas ela não teve sequela nenhuma de ter nascido antes da hora. Graças a Deus, foi Deus na vida dela e na minha também, que ela não nasceu com nada, né, com nenhum problema. E as rodas do carro. Então ela não nasceu com nenhum problema e também ela, pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E nem parece que já passou quase 5 anos. Ela vai fazer 5 anos dia 22 de junho, né, que é o mês que vem. Eu também completo ano, também o mês que vem. Ela nasceu, era previsto para julho, né, ela não ia nascer no mês que eu completo o ano, mas ela nasceu quando eu completei 18 anos, com 17 dias na frente, ela nasceu. Então foi meu presente. Eu também não aconselho de ter filho cedo, né? Tem suas vantagens e também tem suas desvantagens, né? Mas, pra falar a verdade, eu não me arrependo. Não me arrependo, mas também eu não vou dizer que é bom ter filho novo, né? Mas, dia a dia ela não me atrapalha em nada, gente. Eu fiquei com ela até no máximo uns 4 anos e 10 meses, né? Só cuidando dela, só dela, sem trabalhar. Então agora eu tô trabalhando, minha mãe fica com ela, né? Eu trabalho à noite, minha mãe fica com ela. Então ela não atrapalha em nada, porque eu estudo, eu trabalho, né? E se Deus quiser, o ano que vem eu vou me formar. Então eu acho que não deve a gente botar os filhos como obstáculo, porque eles não são um obstáculo, mas sim uma bênção. Então, minha bênção tá aí, né? Nesse momento ela tá na escola. Só tenho a agradecer por a vida dela. E não me arrependo por nada. Pelo contrário, eu tenho orgulho da filha que eu tenho. E tá aí, minha bênção de 5 anos, quase. É esse, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu tentei resumir um pouco do que aconteceu. Não entrei em detalhes sobre o que aconteceu na minha gravidez por ter tantos problemas, né? Porque é um assunto pessoal, só falei mesmo do relato do parto. Então eu espero que tenham gostado. E quem gostou, deixe seu like, ative o sininho e siga para não perder nenhuma notificação dos vídeos, tá certo? Beijo. E quem gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo o comentário, dando ideias, dicas de vídeos que vocês queiram ver aqui para me falar ou então gravar, tá certo? Gravar falando, explicando, ou então vídeos também que vocês gostem, que queira que eu faça, que eu grave com a minha família, o que for. Deixa aqui uma dica e beijo e até o próximo vídeo.